Ajuda eles a vencer, meu Pai, alcançando o milagre, alcançando a vitória, alcançando a graça do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, prospera a vida dos teus servos, cobre eles com teu sangue agora. Também neste momento, ó Pai, que o seu espírito de sabedoria, inteligência esteja sobre a vida da tua serva agora. Meu Deus e meu Pai, o Senhor da ciência, a sua palavra na vida da tua serva nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Aleluia. Daniel, capítulo 1. Glórias a Deus. Vamos começar no princípio. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Daniel, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor.
E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, nós estamos na tua presença, meu Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. Senhor, a tua palavra, meu Pai, ela é eficaz. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra serve de nos lição, meu Pai, e de instrução para a nossa vida. Que o Senhor possa nessa noite nos orientar conforme o teu querer, a tua vontade, Pai, e nos instruir poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, hoje eu estava na minha casa, aleluia, Jesus, e eu tinha feito umas arrumações lá, e depois eu fui tomar banho. Aleluia, Jesus. E quando eu entrei no banheiro, essa palavra veio ao meu coração. E aí, pouco depois, o pastor me liga, aleluia, perguntando se o anjo tinha passado lá em casa. Aleluia, Jesus. E aí eu não tive nem como falar nada, né? Aleluia, Jesus. Que o Senhor já tinha colocado essa palavra ao meu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. E comecei a meditar, irmãos, nessa palavra. Aleluia, Jesus, porque nós vemos, irmãos, que o mundo, aleluia, todo o sistema do mundo, ele sempre anda na contramão do evangelho. Tudo do mundo, irmãos, sempre anda na contramão do evangelho. Aleluia. As ciências que existem no mundo, aleluia, elas fazem coisas boas, fazem. Aleluia, eles acertam em muitos pontos, acertam. Mas sempre você vai ver, aleluia, eles contradizendo alguma coisa que está escrito na Bíblia. Aleluia, Jesus. E o Senhor colocou no meu coração, enquanto eu estava meditando, aleluia, Jesus, sobre, aleluia, a mentalidade, aleluia, do ser humano, aleluia, hoje, nos dias de hoje, aleluia, as ideologias, e é tão fácil se contaminar, aleluia, porque a geração, ela está sendo criada, e ao mesmo tempo, os pensamentos das pessoas de outras gerações está sendo contaminado, porque hoje a facilidade que se tem de informação é muito grande. Né? Cada um de nós tem um celular, nós acessamos o YouTube, acessamos o Google, e tem muitas coisas que às vezes nos chamam a atenção. Vídeos que falam, como vencer isso, como portar com pessoas assim, como fazer isso, aquilo, outro, e são temas que chamam a atenção. Ou às vezes até pequenos vídeos, shorts que eles falam, outras mídias sociais, e está o tempo todo falando com as pessoas como elas devem proceder, como elas devem fazer. Nós vemos psicólogos, psiquiatras, coaches, né? Um tanto de gente que você olha e fala assim, nossa, esse cara entende mesmo. Aleluia, nossa, essa pessoa falou uma coisa importante aqui. Aleluia, esse sujeito, essa psiquiatra, essa coach, ela falou uma coisa importantíssima. Às vezes, em alguns momentos, eles podem até acertar alguma coisa. Aleluia, mas, como a Bíblia diz, para a gente não andar segundo o conselho de ímpio, irmãos. Às vezes a gente esquece que essas coisas caem nesse versículo. Aleluia, esquece, porque o que eles falam parece muito importante. Aleluia, parece muito certo. Mas muitas das vezes vai na contramão do evangelho. E a gente vê, irmãos, que isso está contaminando tanto o mundo e até mesmo os crentes. E não só os crentes, aleluia, que vivem uma mensagem distorcida, até mesmo crente pentecostal. Você vai conversar com um crente pentecostal, ele abre a boca, irmãos, ele fala coisas que você fala assim, meu Deus, como que essa pessoa tem essa mentalidade? Aleluia, você acha que criou da cabeça dele? Não.
Aleluia. Ele ouviu lá no YouTube, ele ouviu lá no Instagram, ele ouviu em alguma mídia, ele ouviu aquilo, ele achou importante, ele está repetindo para você, e virou uma verdade para ele. Aleluia, virou para ele uma verdade, uma filosofia de vida, porque na hora que ele ouviu, ele se identificou com o que aquela pessoa falou e ele aderiu para si. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver com o versículo que você leu? Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, aleluia, a Bíblia fala, né, nós lemos esse versículo, que quando, aleluia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados para a Babilônia, aleluia, eles chegaram lá, aleluia, Jesus, e eles foram escolhidos, porque eles faziam parte da linhagem real, eram nobres, eram jovens nobres, eles não eram jovens do povão, aleluia, eles eram jovens da linhagem de Davi, aleluia, Jesus, e não era só eles, né? Tinham jovens de todas as outras nações também que eram da linhagem real. E esses jovens, eles foram escolhidos e eles iam passar por um treinamento, né? Tinham que ser bem escolhidos, jovens formosos, de aparências, que fossem inteligentes. Eles iam passar por um treinamento na ciência, na língua dos caldeus, e depois eles iam ser experimentados. Aleluia. Iam fazer um teste com eles para fazer uma seleção de quem eram os melhores. Aleluia, para poder ficar na presença do rei. Só que quando eles chegaram lá, aleluia, Jesus já tinha, além deles ter toda uma didática, já ter preparado todo um material de estudo, né? Aleluia, das letras, da ciência da Babilônia. Ainda assim, eu acredito que naquela época não existia esse termo nutricionista, mas tinha alguém que já tinha preparado também toda a comida que eles deviam comer. Igual a Esther também, né? Foi preparada para casar com aquelas, né, as especiarias. Agora, esses jovens, até a comida deles tinha sido bem escolhidas. A Bíblia não vai dizer por que Daniel não quis se contaminar. Aleluia, se essa comida tinha algo que era dos ídolos, muito provavelmente essa comida tinha coisas que era proibida pela lei, aleluia, dos judeus, aleluia, Jesus. E quando Daniel viu, aleluia, o cardápio, aleluia, e que ele identificou que tinha coisas naquela comida que ele não poderia comer, como um servo do Senhor, aleluia, como um judeu, aleluia, ele propôs no seu coração não se contaminar, e junto com seus amigos, aleluia, Jesus. Só que aí ele foi falar com o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos falou assim, mas eu não posso fazer isso, eu tenho medo, porque isso aqui foi muito bem escolhido, aleluia, isso aqui foi muito bem separado, essa comida aqui, ela não é escolhida ao acaso. Aleluia, vocês vão passar por um treinamento, uma capacitação por 3 anos. E essa comida foi escolhida justamente para que quando vocês se apresentarem diante do rei, Nabucodonosor, vocês estejam bem, saudáveis, bonitos, porque essa é a exigência dele. E eu tenho medo, aleluia, de fazer isso, aleluia, Jesus, e arriscar, porque se o rei soubesse, se acontecer alguma coisa, e o rei souber que eu mudei o cardápio, aleluia, eu sou um homem morto. Mas a Bíblia fala que Daniel foi lá no dispenseiro e falou, não, faz um experimento com a gente, um experimento de 10 dias, só com nós 4, e dá para a gente somente legumes e água. E os manjares, tinha carne, tinha vinho. Então, assim, se você for olhar pelas propriedades da comida que já estava separada, programada, né, naquela programação nutricional deles ali, ela era muito enriquecida em nutrientes, em proteínas, em vitaminas, ali tudo muito bem selecionado. Mas aí Daniel fala assim, não, dá para a gente legumes e água, mas experimenta a gente por 10 dias. Agora, irmãos, pensa, nós estávamos falando, né, dos conselhos, da lógica do mundo. Aleluia, Jesus, pensa, irmãos. Aleluia, se fosse um crente pentecostal,
cujo coração já está contaminado com um monte de ideologias e um monte de razão e lógica, o que ele ia falar? Não, mas isso aqui nós estamos sendo selecionados. Aleluia, essa aqui é a melhor comida indicada. Vou comer legumes e água? Se eu comer legumes e água, provavelmente, aleluia, eu não vou sobreviver, eu vou ficar, aleluia, até mesmo desnutrido, porque de repente tem um outro, tem componentes nesse cardápio aqui que foi bem selecionado para o nosso bem. Só que eles fizeram esse teste, irmãos. E quando eles fizeram esse teste por 10 dias, enquanto os outros jovens das outras nações estavam comendo o manjar do rei, e eles só comendo legumes e água, a Bíblia fala que quando findou os 10 dias, a aparência deles estava melhor do que o dos outros jovens. Agora pense, irmãos, na lógica da terra. Aleluia. Pensa na lógica terrena. E nós vemos isso o tempo todo. As pessoas querendo dizer para você, enquanto crente, o que é melhor e o que é mais adequado para você. E muitas das vezes o que eles falam parece ter todo o sentido. Parece que tem todo o sentido. E muitas das vezes, irmãos, quando você depara com um crente que está cheio de ideologias e um crente que é firmado mesmo na palavra do Senhor, eles têm choque. Aleluia, ele choca, sabe por quê? Porque o crente cheio de ideologia, ele vai dizer para você assim, não, mas não é assim. Aleluia, porque se você fizer isso, vai dar errado, porque vai ser assim, não pode. A gente tem que fazer desse jeito. Aleluia, não pode ser assim, porque o médico falou que tem que ser assim. Aleluia, o psicólogo falou, eu vi, aleluia, uma psiquiatra falando que tem que fazer desse jeito. Aleluia, eu vi isso o tempo todo. Aleluia, aí quando o crente falou, não, mas eu vou fazer desse jeito, porque a palavra do Senhor me fala, crente ignorante. Aleluia, ele é ignorante, ele não sabe nada. Aleluia, nós temos que ter temperança. Aleluia, nós temos que saber separar as coisas. Aleluia, porque não é bem assim. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós, como os crentes pentecostais, falamos desse jeito. Porque nós não observamos que uma ideologia já entrou na nossa mente. Aleluia, e muitas das vezes aquela ideologia atrapalha a gente viver o evangelho de forma plena. A gente nem percebe que as nossas falas, que as nossas escolhas, que as nossas decisões estão indo contra certas coisas que a palavra de Deus fala. A gente nem percebe isso. Aleluia, estão indo contra o direcionamento de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, o direcionamento de Deus, ele às vezes parece ilógico. Aleluia, parece que não tem sentido. Aleluia, se você pegar, aleluia, e comparar, aleluia, o direcionamento de Deus, o que Deus está falando, e comparar, aleluia, com a lógica humana, não faz sentido. Não faz sentido. E muitas das vezes a gente até teme fazer aquilo que Deus está falando justamente por causa disso. Porque a gente tem ouvido tanta coisa na internet. Aleluia, mas tanta coisa, é vídeo de todo mundo falando coisas, é artigos, é como você faz, como você não faz, aleluia, que aí gera em nós um outro conceito. Então, para ouvir a voz de Deus é muito difícil. Tremendo, irmã, que a irmã está trazendo, que a questão dos homens querer desafiar Deus e daquilo, os seus mandamentos, aquilo que o Senhor faz, desfazer do que Deus tem feito, é desde o começo. Os filhos de Caim, né, a Bíblia mostra que eles foi o primeiro a desafiar Deus. Quando Deus deu a sentença de Caim, que 7 vezes ele seria castigado, parece que Lameque, né, em Gênesis 4:24, ele falou dessa forma, Caim vai ser 7 vezes, mas eu serei 70 vezes, quer dizer, tentando desafiar aquilo que Deus tem falado, né? E é importante que esses dias mesmo, até um pastor de igreja, ele falando comigo, irmão, agora nós temos que estar atentos, irmão, porque o mundo realmente vai acabar. Porque a ciência mostrou o relógio do mundo. E o relógio está marcando poucos segundos para meia-noite.
eu pensei, falei comigo, uai, o que nós tem a ver com ciência? Nós tem a ver com a palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus mostra que o mundo, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai chamar o seu povo dessa terra, né? Agora, porque ele viu, acho que até ensinou na igreja dele, é igual a irmã está falando, as ideologias entram na mente do sujeito que eles nem veem o que é Deus que está falando. E parece que ela, a ciência, que vai, ela que vai confirmar a Bíblia. Não é a Bíblia, né, que é... Nem os anjos do céu sabem o momento e a hora, mas os cientistas já sabem. E ele já sabe. Então, nós temos que aceitar o que eles estão falando, porque eles falou. E, na verdade, quem serve a Deus, ele segue a palavra, né? E esse ponto que a irmã mostrou aí, muito interessante também, porque a gente fica pensando, os 4 jovens, né, que não queria comer da comida do rei, da bebida do rei, não contaminar. Agora, imagina você passar ali meses comendo só, bebendo água e comendo legumes. Esse cara, 3 anos. 3 anos. Agora, quer dizer, era uma coisa muito, era um sacrifício. Desafiar a lógica das coisas também. Né? Um sacrifício. Enquanto você vê nos seus outros jovens lá comendo churrasquinho, tomando vinho, né, e dizendo, nossa, eu estou, né, me exibindo, eu estou na beleza aqui. E o crente, aqueles 4 jovens crentes, bebendo só água e comendo legumes. Então, quer dizer, é o sacrifício que muitas vezes o crente hoje ele não quer fazer. Ele quer ser igual a todo mundo, ele quer aproveitar a situação, mas não sabendo, aqueles 4 jovens, realmente, eles aproveitou a ocasião, mas é para mostrar o nome de Deus, né? Que esse primeiro propósito deles fez com que eles desafiassem toda a ciência e a natureza da terra. Exatamente. Por Deus, né? E deixa eu falar. E engraçado que eles fizeram o experimento e quando chegaram o final dos 10 dias, eles estavam melhor. E aí, irmãos, aqui até negócio nós falamos sobre a questão de influência. Eles não se deixaram ser influenciados. Eles foram os influenciadores. Porque a Bíblia fala que quando chegou os 10 dias que eles estavam melhor, o dispenseiro pegou e mudou a alimentação de todo mundo. E agora todo mundo comia. Ficou 3 anos todo mundo comendo legumes e tomando água. Em vez deles ser influenciado, eles influenciaram os outros. Denise? Outro dia eu estava vendo uma reportagem que teve uma pessoa aí, uma influenciadora, que ela decidiu viver só de legumes. E ela deu anorexia e morreu. Então é uma coisa que tem que ser por Deus, não pode ser. Tem que ser por Deus. Porque a gente gente, vê né? os veganos, eles fazem uma escolha lá e falam tal. Mas depois você vê que começa a dar problema em muitos casos, né? Mas nesse caso aqui, como ele fez uma renúncia e Deus direcionou ele, né? Deu tudo certo e todo mundo ficou. 3 anos o cardápio deles era legumes e água. Aleluia. E no final das contas, ainda quando eles foram apresentados, né, para fazer a seleção lá, aleluia, que Nabucodonosor fez perguntas, né, para cada um. Era para ele estar com a mente, né, quando você sabe, dependendo da alimentação que a pessoa faz, ela pode ficar com, pode coisar a memória, aleluia, pode ficar com raciocínio lento, né, porque eu lembro uma vez que eu estava com meu raciocínio estava muito lento. Então, assim, e na verdade, quando experimentaram eles, que todos jovens, não só eles, os 4, mas os outros, eles foram escolhidos. Eles foram selecionados. Aleluia. Os 4, aleluia, passaram no teste, porque Nabucodonosor viu que eles eram muito mais, a Bíblia fala assim, 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia. Irmãos, e não era nem, eles não estavam nem só melhor do que os jovens que estavam com eles. Eles eram 10 vezes melhores do que todos que já haviam no reino. Todos os magos experientes e astrólogos que já tinha no reino. Eles eram 10 vezes mais inteligentes. Então, os irmãos estão entendendo? Aleluia, Jesus, que a lógica de Deus, ela não é a lógica do mundo. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem que pedir a Deus graça
para Deus ajudar a gente a identificar. Porque senão a gente vai falar sobre ideologias e alguém vai dizer assim, é mesmo, o mundo está cheio de ideologia. Mas a gente não vai perceber que na nossa própria mente tem ideologia. Que muitas das vezes a gente bate de frente com um crente espiritual justamente porque estamos cheios de ideologia. Aleluia. Que muitas das vezes nós temos dificuldade de fazer certas escolhas. Aleluia. Justamente por causa das nossas ideologias. E muitas das vezes a gente pensa em renúncia. A gente sempre pega as coisas maiores, largar. Você pega a coisa pior que você tem para você largar. E é a coisa mais difícil. Por que você não começa nas suas ideologias? Aleluia. Começa renunciando ela. Você vê muita internet, você ouve muito psicólogo, muito psiquiatra, um monte de gente, coach falando, não sei quem falando. Por que você não renuncia a isso? Por que você não para de ver isso? Aleluia, começa renunciando. Muitas das vezes as coisas que você faz, que você tem mais dificuldade, talvez justamente seja por causa disso. Por causa do seu pensamento. Irmã Karina. Ruim que quando a gente está cheio delas, aquilo que é de Deus a gente não quer. Igual eu falei com o pastor, quando ele dava ensinamento, eu falava, não, ele está falando dele. Principalmente quando era uma coisa que eu achava que era certa, né? E aí a gente acaba não dando ouvido, né? Exatamente. E é engraçado, eu falo porque eu já experimentei, né? A questão do feminismo era muito extrema, mas tinha. É que ela cria na gente. Gente, é uma coisa assim, por isso que às vezes é difícil da gente identificar. Porque é uma opinião muito forte. E os irmãos sabem que quando você tem uma opinião muito forte, ela parece certa. Não parece certo? Né? Você pensa que é certo. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser assim. Não, isso é muito radical. Não pode ser desse jeito. É uma opinião que a gente tem. E assim, na cabeça da gente, é aquilo mesmo, gente. É aquilo. E, gente, eu brigava tanto com meus colegas. E você acha que eu pensava em algum momento que eu estava errada? Eu não conseguia identificar isso. Para mim, eu estava certíssima. Mas certa mesmo. E quando eu ouvi os irmãos falando sobre submissão, eu ainda tentava distorcer. Mas submissão, assim, né? É assim assado. Né? Não é bem assim, não é bem assado. Porque na minha cabeça isso não entrava. E para mim eu tinha toda a razão, porque não tinha lógica. Entendeu? Não tinha. Por quê? Porque eu já estava contaminada pelos livros que eu andava lendo. Né? Aleluia. Foi os livros que me influenciaram. E daqui para frente, né, Ju, vai ficar mais difícil aqueles que não, né, não souber da palavra, porque, tipo assim, o que ficou certo, o que era certo ficou errado, o errado agora ficou tá pior, certo. né? Aí você fica assim, aí você vai estar combatendo contra várias pessoas. Sim. Então, se você não tiver revestido na palavra, a pessoa vai aceitar, né? Exatamente. E assim, é tão difícil porque fica parecendo que você está errado, porque a maioria das pessoas tem o mesmo pensamento. E às vezes você vai se deparar com crente de igrejas, né? Igrejas assim, rigorosas, pentecostais, e eles vão dizer para você a mesma coisa que o ímpio, a mesma coisa que o crente que não guarda a doutrina. Se colocar todo mundo sentadinho aqui, coloca um crente pentecostal, aquele mesmo, aleluia, da doutrina, coloca um outro crente que é de uma igreja que não tem doutrina, coloca um católico, coloca um espírita, coloca um budista, aleluia, coloca um ateu. Senta todos os três e às vezes aborda certos assuntos com eles. Não vou falar coisas extremas, nem, aleluia, de certas doutrinas, não. Vou falar temas da vida, por exemplo. Coisas da vida, né? Aleluia, e você fala assim, o que vocês pensam em relação, vamos falar assim, sobre o casamento, sobre como o esposo deve tratar a esposa deve... Coloca eles tudo sentados aqui, eles vão dizer para você a mesma coisa. Eles vão concordar, vai ser o único assunto, ou alguns outros assuntos, que eles vão concordar. Se discutir outras coisas, eles vão discordar um do outro, porque cada um tem um pensamento. Mas esse assunto, você vai ver eles falando a mesma língua. Não, porque assim, assado, o homem ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo outro, ele tem que fazer... Todo o crente pentecostal vai falar, o crente sem doutrina vai falar, o espírita vai falar, o budista vai falar, todo mundo vai falar igualzinho.
há uns, igual meu pai tem 60 anos, vamos colocar aí, vamos voltar 60 anos atrás, 62. Tinha um princípio, e aquele princípio era uma base, e aquele princípio se manteve por um tempo. E aquela base deu certo. Só que como Satanás viu que aquilo deu certo, ele tirou o princípio. Ele mexeu nos princípios, ele mudou. Com o quê? Igual o pastor falou, com as ideologias. Ele começou a dar muito direito. Não que o direito seja errado, mas o direito em excesso. Então, vamos supor, se eu tenho uma voz ativa... Dando direito e tirando os deveres. Exatamente. Então, se eu tenho uma voz ativa, o que ele fez? Ele combateve a minha voz ativa. Assim, dando um exemplo, né? Vamos supor, o que ele fez? O pai tinha uma voz ativa sobre o filho. Então, o diabo fez o seguinte: o seu filho tem a mesma voz que você. Se ele quer, por que não? Então, o que acontece? Aquela base que estava no princípio deu certo. Só que Satanás viu que estava dando certo, ele falou, eu tenho que mexer lá. E quando ele mexeu lá, ele conseguiu, ao longo dos anos, tirar a base. Então, hoje as crianças estão crescendo sem base e sem princípio. Exatamente. E é isso aí. Olha, por exemplo, se eu falar de criação de filhos, tá lá, vamos considerar que está no banco ainda, eles ainda não saíram, não, está sentado ali. Se você falar de criação de filhos, todos eles vão dizer a mesma coisa. O que você acha? Como que tem que corrigir a criança? Aí você vai lá para o crente pentecostal. Eu não acho que tem que ser extremo, eu acho que tem que chegar, sentar, conversar com carinho, falar isso e aquilo outro, porque antigamente os pais eram muito rigorosos. Não pode ser assim. Minha mãe mesmo, ela me batia assim, ela fazia isso comigo. Por isso hoje eu não crio meus filhos assim. Aí o crente pentecostal. Aí você pergunta para o crente de doutrina. Exatamente, concordo com você. Aí você pergunta para o espírito. Você está certo. O budista, também concordo com você. O ateu, vocês estão todos certos. Pelo menos nisso eu concordo com vocês. Todos falam a mesma língua. Antigamente, o pai fazendo uma coisa errada, o pai vai chegar e bater, você aprendeu? E depois voltou, né? Exatamente. O Paulo, depois o Ricardo. Fiquei na dúvida. Qual a diferença entre a pessoa ter um pensamento, uma opinião sobre aquele assunto e a pessoa ter uma ideologia sobre aquele assunto? Depende. Porque, assim, às vezes quando você passa um pensamento, mas você não... Aquilo não é uma coisa que você já meditou, você vai tomar uma atitude em cima daquilo. Igual, por exemplo, já passou por isso, às vezes, por exemplo, eu li a Bíblia e falo assim, mas será que isso aqui está querendo dizer isso aqui? Não, mas tal. Aí era só um pensamento. E depois eu ignorava ele e eu não tomava atitude em cima dele. Passava por minha mente, mas assim, eu não tomava atitude em cima dele e não me influenciava. Só pensei, mas aquilo escapuliu. Agora, normalmente, assim, se eu tenho um pensamento, mas é um pensamento fixo, é uma opinião, e essa opinião ela é contrária ao que a Bíblia fala, o direcionamento de Deus, isso é uma ideologia. Isso é uma filosofia de vida que eu criei que não é da palavra, não está dentro da palavra. O pensamento, pensou uma coisa. Será que isso é errado? Só pensei, um exemplo. Será que isso é errado? Talvez não seja, não, mas eu não tive que tomar decisão em cima daquilo, nunca tomei decisão daquilo, aquilo passou pela minha mente e foi embora. Agora, não, eu tenho uma opinião que isso não é errado, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que tem que ser assado, tem que ser isso, aquilo. E isso é contra a palavra. E os irmãos têm que entender uma coisa. Contra a palavra, a gente sempre pensa que contra a palavra é uma coisa extrema. Você pega sempre assim, uma coisa terrível. Por exemplo, adultério. Nossa, então a ideologia vai ser assim, eu achar que o adultério não tem problema, claro que tem ideologia desse tipo. Então, nossa, eu estou indo contra a palavra, porque eu acho que o adultério é certo, porque, afinal de contas, o casamento está em crise, o homem está assim, a mulher está assim, então por que eu não posso ser feliz? Aí já é o extremo, né, irmãos? Aleluia. Mas não, às vezes são coisas simples. Às vezes são coisas muito simples. Essa questão, né, da submissão e tal. Parece uma coisa simples, que parece que não altera em nada a nossa vida se você agir diferente. É uma ideologia. Ela parece pequena, mas ela está lá. O irmão Ricardo. Exatamente. Não.
Exatamente. 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 E a Bíblia é bem clara, né? É bem clara quando fala para poder. Ainda fala assim: tu fustigando ele com a vara, nem por isso morrerá. Então você vê que está falando de vara literal. Literal, varinha mesmo. Né? Só que assim, aí hoje está até proibido pela lei, né? Igual o irmão falou, não é para espancar. Não vai espancar ninguém. Também Deus não está mandando, espanca seu filho até ele ficar mole no chão. Aleluia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala para correção. Mas aí eles já falaram que não. E os pais, hoje em dia, acham isso absurdo. Dependendo do que um pai, ele vê um outro pai fazendo, ele acha absurdo. Meu Deus, não pode fazer isso com o menino, não. Por quê? Porque é uma outra ideologia. As próprias leis, né? As próprias leis. Aí a pessoa, não, mas tem que obedecer às leis. Irmãos, a gente obedece aquilo que não infringe a lei de Deus, porque a lei de Deus está acima da lei da terra, né? Aleluia, Jesus. E assim, e não estou querendo dizer, irmãos, que a pessoa vai matar o menino, vai fazer isso, vai fazer coisa absurda. Não é isso, não, porque Deus ensina cuidar bem dos filhos. Paulo. Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Igual o irmão falou. Aleluia, Jesus. Tirar a base, né? Toda aquelas coisas que hoje parece arcaico. Se você falar com uma pessoa, nossa, essa pessoa tem a mente fechada demais. Nossa, mas é muito fechada essa mente, você tem que ter a mente mais aberta. Porque coisas que vêm de antes e que você mantém, mas para eles já está ultrapassado, não vigora mais, não deu certo, para eles acham que não deu certo e a sociedade está do jeito que está. Forma de ensinar, dos estudos mudou. Exatamente. Mas o mundo evoluiu, né? Evoluiu para bem ou para o mal, né? Você vê que, então quer dizer que se então hoje os pais sabem tratar melhores os filhos, então hoje as pessoas sabem, né, explicar mais sobre casamento. Por que tem mais divórcio? Tem mais meninos indo para a droga, tem um monte de coisa acontecendo com os nossos filhos, né, da nação. Por que se evoluiu, né? Se agora as pessoas são mais sábias, agora tem mais instrução, mais informação, né? E um tanto de coisa, está tudo muito melhor, parece, tem mais estrutura, mas por que é um monte de gente entrando em depressão? Aleluia, um monte de situação que você fala assim, que não tinha com essa intensidade antigamente. Se está evoluindo para melhor, por que está gerando mais coisas ruins, a Valéria? Ju, é porque eu lembrei do versículo em Isaías 4, que fala a questão sobre essa questão da ideologia, né? Pode ler? Pode. Isaías 4 primeiro. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão do homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Tá vendo? Né? Exatamente, é igual as feministas, né? Quem ia falar? Até sobre o irmão lá falando sobre o relógio do universo, porque esse relógio, desde quando eu era jovem, eu via na igreja as profecias. Última hora, né? E sempre eles mostravam o relógio 10 para meia-noite, as profecias. Só que na hora que esse irmão, ele falou sobre esse relógio que eles viram que é o relógio do tempo, né, da ciência. Aí logo na hora que ele acabou de me falar, Deus me fez eu entender o que eu passei toda a vida sem entender. Por que o relógio marcava 10 para meia-noite? Todo esse tempo os irmãos viam o relógio marcando 10 para meia-noite. Eu falei assim, não podia ser umas 11h30, né, uns 11h20, tinha que ser 10 para meia-noite?
toda a vida, todos eles viu o relógio marcando 10 para meia-noite. Mas na hora que ele me falou, me veio o entendimento. Foi naquela hora que me veio o entendimento. Por que era 10 para meia-noite? Quer dizer, que agora está menos, né, do que 10 para meia-noite. Porque, na verdade, quando o Senhor entregou a revelação para Daniel, era 70 semanas. E das 70 semanas, 69 completou. Só ficou uma semana para ser completada. Né? Aí, quando chegou nas 69 semanas, Deus, então, abriu a salvação para nós, do gentil, e parou o tempo. E na hora que o Senhor parou, ficou faltando somente uma semana para completar. Né? Para completar toda a profecia. Foi o que o Senhor me fez entender, porque o relógio marcava 10 para meia-noite. É a última semana que falta. Ai, gente. Aí o povo pega isso e faz um cálculo, fala isso, aquilo outro, né? Sendo que, na verdade, até o espaço de semanas não é a semana do jeito que a gente conta, né? Não é a mesma coisa. Então, não tem como você saber com certeza, não tem como você calcular com certeza. Eu fiquei preocupado sobre essa questão. Como a gente toma cuidado para quando a gente estiver conversando com pessoa ou aconselhando pessoa, para a gente não transmitir uma ideologia, né, que tem no nosso coração para outra pessoa, entendeu? Senão contamina outra pessoa, né? Isso aí é fácil, porque se você tem uma opinião que você acha que é certa, é lógico que você vai falar com o outro, porque você acha que é certo, né? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é buscar de Deus primeiro também, e se é uma coisa que você tem uma opinião, mas você ainda não observou se aquela sua opinião ela está de acordo com a palavra, você sempre teve essa mentalidade, mas você não observou, você tem, não, eu acho que é assim, mas assim, você nunca foi diante de Deus e falou, Senhor, é desse jeito? E for alguma coisa, principalmente se for alguma coisa que pode influenciar e dependendo, for uma coisa mais forte, é melhor você nem falar. Você buscar a direção de Deus e também orar a Deus. Porque, assim, principalmente quando as pessoas vêm até a gente para buscar conselhos, a pessoa tem que estar estruturada para ela saber, para ela dar opinião, para ela, né, transmitir alguma coisa. E esse que é uma questão que a gente tem que buscar não só para nós, porque a gente precisa ser liberto disso, e também por essa preocupação, porque eu posso influenciar o outro também, uai. Né? Agora, se for algo, você vai dar uma opinião, e principalmente é uma coisa mais séria. É uma coisa mais séria. E nessa coisa séria, você tem uma opinião. Não, eu acredito que tem que fazer assim, assado. Você nunca perguntou para Deus se é daquele jeito. Você acredita e tudo, mas nunca foi diante de Deus perguntar, e é algo sério. Se você falar com a pessoa e tiver errado, você está influenciando a pessoa para o erro. E tem gente, às vezes, que ele, por mais que, claro, às vezes a gente tem opinião, a gente vai passar, assim, sem nem pensar. Mas a gente não pode ser leviano. Se a gente não tem segurança de o que a gente está falando, a gente nunca é algo sério, somente relacionado a coisas de Deus, irmãos. Toma muito cuidado. Se alguém está para tomar uma decisão, né, fazer uma escolha, alguma coisa referente às coisas de Deus, referente à obra de Deus, e você não tem esse conhecimento, eu não estou falando de conhecimento, irmão, não é assim, eu sei de Gênesis e Apocalipse, não é isso, não. Você não tem aquela sabedoria para entender ainda, você sabe que tem muitas coisas que você precisa aprender, que você ainda não chegou em certa posição, você não tem certo grau de espiritualidade, de experiência com Deus, não fica dando conselho e opinião para o outro do que você pensa, do que você acha. Eu acho que você pode ir, que não tem problema. Pera, e se a pessoa for e tiver problema? E se a pessoa for e tiver problema? Você falou com ela, eu acho, não, eu não vejo mal nisso, não, pode ir, que não tem problema. Mas se tiver problema, a pessoa vai. E ela vai confiando na sua palavra, no seu conselho, porque você falou que você entendia que não tinha problema. E você sabe que você não tem esse conhecimento e esse grau de espiritualidade para falar com a pessoa isso. Eu tenho muito medo, irmãos. Às vezes já tem pessoas que chegavam assim, o que você acha dessa situação? E naquele momento eu fiquei assim, bom, eu tinha um pensamento, mas eu pensei, eu não
sei bem, na minha mente pode ser isso. Vai lá, pergunta o pastor. Olha, pergunta o pastor. Porque eu vou falar uma coisa que depois eu falei, depois isso não é desse jeito, e eu estou influenciando uma pessoa a fazer uma coisa que não era para fazer. Não sei se tem a ver muito sobre esse assunto, igual Natan com Davi, né? Quando Davi foi falar com ele do templo, ele nem procurou saber, no caso, se Deus realmente concordava com aquilo. Ele não vai, faça tudo que está no seu coração, que Deus vai agradar. Que ele era um profeta de Deus mesmo, né? Só que na hora ele pensou, é uma coisa boa? Olha, que isso? Né? Ele está querendo construir um templo para o Senhor. Claro que Deus vai amar isso, essa ideia. Nossa, vai que Deus é contigo. Aí ele saiu, Deus falou assim, volta lá e fala com ele. Eu não estou pedindo nenhum templo. Muitas vezes, pergunta boa, porque a pessoa tem que saber discernir. As coisas espirituais, a Bíblia fala assim, se discernem espiritualmente. Como é que você vai perguntar uma coisa espiritual para uma pessoa que está na carne? Exatamente. Ele não vai te responder. Não tem não como. Não vai conseguir também. Justo, não vai conseguir. As coisas carnais, ele responde na carne. Porque quando a coisa é carnal, você vai procurar quem? Uma pessoa que entende de um assunto carnal. Exatamente. Mas quando é uma coisa espiritual, você tem que perguntar a uma pessoa que tem autoridade no espírito. Exato. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, bobo, assim, nada a ver, só para o Simão entender, né, que eu estou falando isso. Vamos supor que a pessoa sentiu no coração de fazer um jejum, Deus tocou no coração da pessoa de fazer um jejum mesmo, tal dia, aquilo está no coração da pessoa. Aí vai lá alguém da família e fala assim, nós vamos lá na sua casa fazer um churrasco. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu ia fazer jejum, mas será que então eu não posso, assim, tipo, entregar 10h30? Aleluia, porque aí faz o churrasco e tudo. Aí ele vai perto de um crente carnal e fala assim, você acha que tem problema então eu entregar 10h30? Vamos supor que Deus tinha colocado no coração dele que ele fizesse pelo menos umas 10 horas, vamos dizer assim. Você acha que tem problema, irmão ou irmã, eu entregar 10h30? Eu vou fazer só um pouquinho, mas Deus já sabe que eu estou sentindo meu coração, mas aí eu faço só um pouquinho, porque eu vou participar do churrasco. Eu não vou dizer para os irmãos tem problema ou não tem problema, só estou querendo para os irmãos entenderem. Se perguntasse para um crente carnal, o crente carnal já está de olho no churrasco e fala assim, se fosse ele ia fazer isso mesmo? O que ele vai falar? Não, irmão, eu não vejo nenhum mal nisso. Aleluia, eu não vejo nenhum problema nisso, porque Deus sabe, né, que os seus parentes falou que ia vir para cá, comer churrasquinho, né? Então você não vai estar devendo nada diante de Deus, porque você vai fazer seu jejum, vai agradar a Deus e também vai agradar seus parentes. É assim que ele vai responder. Agora, isso é ou não é? Não sei falar. Aleluia. Mas aí ele está falando isso. Mas ele sabe se Deus ia importar. Ele sabe mesmo, ele pode falar por Deus. Ele pode falar por Deus que Deus vai ou não vai importar. Se ele está na carne, pelo Espírito ele pode falar por Deus, porque o Espírito fala por Deus. Aí, pelo Espírito, não, irmão, Deus não, né, não vai desagradar disso e tal, tal. Ou então ele vai falar assim, ô irmão, fala com seus parentes para vir outro dia. Aleluia. Seja firme como Daniel e fala com eles. Eu tenho um propósito no dia de hoje e, nossa, se vocês vier qualquer dia, vocês vão ser muito bem recebidos. Mas hoje eu tenho um compromisso com Deus. E aí, Deus, você vai agradar a Deus, porque Deus vai ver que você colocou Ele em primeiro lugar acima da sua família. Para você está mostrando para Deus que Deus é mais importante. Deus pode falar, agora eu não vou falar que Deus não vai falar ou falar, estou só dando um exemplo para os irmãos. Isso pode acontecer. Deus deu para eles, né? Deus. Ó. Tá vendo, irmãos? Pelo Espírito é diferente. Acabou. Acabou. Como diz o outro, é para acabar.
Sim. Exatamente. E às vezes tem hora que pode ser uma coisa bem séria, né? Bem séria. Imagina a pessoa chega perto de você e fala: eu preciso de um conselho agora disso aqui. Você está sozinha no meio da rua, não tem ninguém perto. Eu quero que você fale. Como que você vai falar? E se você orientar pessoas, né? For uma coisa muito extrema, radical, tem que ser por Deus mesmo. Uhum. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Uhum. 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 Interessante, aí você pergunta para um crente carnal assim: tem problema a gente ir contando piada enquanto a gente está no monte, ou rindo, brincando e tudo? Que bobeira, a gente está feliz. Não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pensa, por um lado, você já está subindo sem propósito. Aleluia, você já está indo para algo espiritual e você está indo sem propósito, sem foco, totalmente, com a mente totalmente aérea. E você está indo para algo importante totalmente aéreo. Você não está indo para a escolinha. Você não está indo para a casa do seu parente. Você está indo para o monte, para buscar a Deus. Então, você tem que estar focado, porque você vai chegar lá. Então, quer dizer, eu fui zoando, eu fui fazer uma... Isso é pecado? Não é pecado, mas significa que você não está com foco naquilo que você vai fazer, né? E muitas das vezes a pessoa tem que estar. Eu lembro de um rapaz, e engraçado que ele era até meio rebelde, mas era assim, toda vez que ele zoava, mas ele brincava, ele fazia piada, aquela coisa toda. E toda vez que ele ia pregar, aí ele entrava, se a gente ia para algum lugar longe, aí ele entrava dentro da van, né, os jovens, todo mundo lá, e ele ficava sério, dentro da van, mas sério. Aquele dia, ele não fazia nenhuma piada antes de chegar lá. E ele era daqueles que ria, que brincava, que não sei o quê. Mas quando ele ia pregar, ele ficava sério. Todo mundo já sabia. Aí ninguém nem triscava com ele. Ele ia sério, porque ele não era sério. E ele ia sério, porque ele, tipo assim, é como se fosse assim: eu tô ligado aqui, porque eu vou dar a palavra, se eu ficar rindo, zoando aqui e tal, eu vou perder o foco. E ele fazia isso sempre. Verdade. Até a irmã falando do conselho, do espiritual, a relação do jejum, né? Aquele outro extremo, como muitas vezes a pessoa chega perto: não, Deus me tocou para mim fazer um jejum de um dia. Tem esses extremos 2 também. dias. E aí, irmão, o que você acha? É verdade. Irmão, o jejum é de Deus, né? É igual o Natan, né? E é de Deus, é Deus, né? Que está tocando, Purinho. irmão, vai e faz. E muitas vezes aquele irmão pode ir cair duro lá, né? Porque não era para ele fazer aquilo. É porque apesar de ser uma coisa boa. A gente pensa que pessoa espiritual é pessoa do reteté, é pessoa que fala: vamos pro monte, vamos orar 1 hora, vamos jejumar 10 horas, 12 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu não estou dizendo que e também não estou dizendo assim: tá vendo? Então não precisa fazer isso. Não é isso não. Estou dizendo assim, que não é isso. Agora, óbvio, tem gente que né, é espiritual e ele tem mais prazer de orar, ele vai orar mais tempo, ele vai jejuar muito tempo, ele vai para monte, ele vai fazer isso. Amém, glória a Deus. Mas também, isso só por si não significa que a pessoa que ela está cheia da virtude do poder e tem discernimento do Espírito, não. Tem muito crente que parecia uma atalaia do Senhor. Igual o pastor falou, aí se você perguntar isso para ele, eu pensei em fazer um jejum de 40 dias, porque eu vi Moisés fazendo, e eu acho que vai ser muito bom. Ele vai virar para você assim: faça em nome de Jesus, irmã, varoa. Ele fala até assim: varoa, faça que Deus é contigo. Deus não está mandando nada, é a emoção dele, entendeu? Porque tem esses extremos, às vezes vai nos extremos que não é espiritual.
Agora, a pessoa pode ir no extremo pelo espírito? Pode também, irmãos. Mas, assim, tem muita coisa que você vê aí que você acha que é espiritual, não é espiritual. Muitos chegavam na igreja e era assim. Aí o culto na igreja começa às 7 horas e os irmãos começavam na oração. Aí às 8 horas terminava a oração e aí, né, e os irmãos iam cantar hino, igreja pentecostal, né, outro ministério, cantava os hinos e depois dava a palavra. Aí o irmão chegava 8 horas, quer dizer, já acabou a oração. Aí vamos ouvir o nosso irmão. Vamos orar, irmãos, que nós temos que orar, irmão. Crente que não ora não é crente vencedor, meu Deus e meu Pai. E quer dizer, eu queria orar o culto todo. Quando os irmãos repreendiam, irmão está na carne, o diabo está levantando. Ué, mas como é que ele chegou às 7 horas para orar até às 8? Aqui tem coragem. Entendeu? Tem uns carne, crentes assim. parece espiritual, mas é carne. Só aparência de espiritual, mas não é espiritual. Não, isso é verdade. Eles têm. A igreja sempre teve essa questão de só os homens ir para o monte, justamente para evitar inconveniências. Você está subindo de noite, porque a igreja sempre, né? Os irmãos sempre iam à noite, né? De madrugada. Aí vai aquele bando de irmã, aquele bando de irmão sobe para meio do mato de madrugada e assim, meu Deus, vai ter uma orgia ali, né? E tem coisas que não convém. E também, não, irmãos, e tem coisas que também não tem necessidade, se for olhar, né? Não tem necessidade. Os irmãos podem orar de madrugada na sua casa, pode buscar, os irmãos estão lá intercedendo por nós, então não é uma coisa assim, nossa, tem que ter. Não existe isso. O Pedro? Você estava falando em questão do conselho, né? Por exemplo, como a gente sabe que a gente está recebendo um conselho espiritual, por exemplo, a gente está precisando de uma ajuda. Aí a gente recebe o conselho espiritual. Só que aí a gente pergunta para o irmão, como a gente sabe que esse irmão está dando para a gente conselho espiritual ou se ele está dando conselho carnal? Você sabe que... Tá, aí a gente pensa assim, aí fica difícil, porque como é que eu vou saber? Mas depende da gente. A resposta está na gente mesmo. Porque, assim, quando a gente está com o coração quebrantado e disposto a ouvir a voz de Deus, a Bíblia fala que quem confia no Senhor jamais é confundido. Então, você está com o coração sincero, quebrantado, você foi diante do irmão e que você pensou, acho que essa pessoa é de Deus e ela vai me dar um conselho, e ela te dá um conselho. E como você está com humildade, com sinceridade diante de Deus, se aquele conselho for errado, Deus vai te dar graça naquilo. Ele mesmo, ele te dá um sonho, ele faz você sentir alguma coisa, ele envia uma outra pessoa para te falar, ele não deixa você cair no erro. Agora, se você foi pedir um conselho, mas você já tem um pensamento, você não está naquela humildade toda, você tem as suas opiniões próprias, aquela coisa toda, você não está querendo a verdade de verdade, vamos dizer assim, você pode ser enganado. Eu fiquei com uma outra dúvida, não sei se tem muito a ver, mas eu fiquei com essa dúvida, né? Que Ezequiel fala assim, se você saber de alguma coisa e não falar com a pessoa, o sangue da pessoa é 2 vezes sobre você. Aí se você saber avisar, aí já não é. Se beleza. Deus te mandar, né? Se Deus mandar. Aí, isso também é nos dias de hoje? Também, aquilo lá era para o profeta Ezequiel, mas foi deixado para o nosso ensino. Por exemplo, que Deus te dá alguma coisa, isso Deus, né, gente? Não é assim, aquela coisa assim que a gente pensa na cabeça da gente, que a gente acha importante. Porque às vezes tem coisas, irmão, você pode até estar vendo uma pessoa indo para o buraco, mas de repente Deus não mandou você falar com aquela pessoa. Entendeu? Porque Deus quer que ela caia no buraco? Não, porque ela já ouviu o suficiente. Ela já ouviu o suficiente e agora Deus vai deixar ela aí mesmo. Então, naquele momento, não é para você falar. Né? Deus não está direcionando. Agora, se Deus está colocando no seu coração para falar com a pessoa, mesmo que ela não ouvir, porque aí a pessoa tá vendo? A pessoa não deu ouvido, não era de Deus. Porque se fosse de Deus, eu ia sentir, a pessoa ia fazer, não. Pode ser só para testemunho. Só para depois ele falar, não, caí no buraco porque eu desobedeci, mas me falaram. Eu fui avisado, né?
Então, assim, se Deus colocar no seu coração para você falar alguma coisa com a pessoa, entregar um recado, dar um conselho, avisar a pessoa de algo, ou seja, até na pregação, Deus colocou para você falar, você tem que fazer aquilo que Deus está mandando. Porque senão, aquilo vai estar na sua conta. Você não fez algo que Deus queria que você fizesse. E que era importante naquele momento. Na pergunta do Pedro, eu lembrei de 2 casos de conselhos. O primeiro foi por Deus, do sogro de Moisés, né? E o segundo caso foi o daquele rei lá, que esqueci o nome dele, que ele veio escolher viu os conselhos dos velhos, né? E quis escolher os conselhos do novo. Exatamente. E aí prejudicou uma nação. Tá vendo? Coisas assim, né? Aquele conselho daqueles jovens, olha o extremo, aquilo era radical, gente. Olha o extremo, não. Você fala com o povo assim que você vai aumentar o imposto ainda mais. E ele pensou que isso ia ser autoridade. Porque na mente dele já tinha uma ideologia de o que era exercer autoridade. Você sabia que as pessoas também têm essa questão de que é realmente exercer uma autoridade? Que é impor respeito? E se você for lá na internet, você vai achar como impor respeito. Como fazer as pessoas te respeitar, né? Como fazer com que as pessoas respeitem suas opiniões, né? Como expor as suas ideias, é um monte de coisa, entendeu? Então, para eles falaram assim, olha, com Robão, se você afrouxar, eles vão te ver como um fraco. Então, você fala com eles assim que vocês vão aumentar até mais. Aleluia. Se o seu pai te feriu com açoites, né? Você vai ferir com escorpiões. E tipo assim, não, você tem que mostrar força. Você tem que mostrar autoridade para eles. E deu certo? Deu errado. Porque aí o povo se revoltou contra eles e ele perdeu mais da metade do reino dele. A Valéria? Não, essa questão do conselho é tão importante, porque eu lembrei, foi de Jonadab e Aminon. Aminon, ele já estava sentindo aquela questão para o Tamar. Então, ele estava só esperando uma oportunidade. Mas você viu que ele não tinha planejado nada. Ele estava sentindo, mas não planejou. Aí, de repente, vem Jonadab e dá ele o conselho e juntou a fome com a vontade de comer. Então, assim, até nessa questão, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está planejando alguma coisa, está querendo alguma coisa, às vezes não chegou nenhuma ideia, mas aí vem alguém e fala assim, não, fulano, faz assim, assim, assado. Aí fala, é de Deus. Por quê? Porque já queria fazer. Tem que tomar cuidado com isso também, né? E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque, como eu disse, essas ideologias, elas vão na contramão daquilo que Deus está falando. Vai sempre na contramão. Por exemplo, a Bíblia manda a gente, né, pedir direção de Deus, a gente ser cauteloso, né, a gente ser prudente. Mas o mundo fala assim para você, você tem que arriscar. Se você não arriscar, você nunca vai saber se vai ser bom. Eles não falam muito isso? E não parece até legal? É mesmo. Como que eu vou saber se uma coisa é boa, se vai dar certo, se eu não arriscar? Entendeu? Só que, na verdade, o Senhor nunca mandou a gente arriscar nada. Ali, pelo contrário, o Senhor sempre manda a gente buscar. O Senhor nunca vai mandar a gente correr risco. O Senhor vai nos direcionar para aquilo que é certo. Porque Ele sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Você não precisa correr risco. Ele sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Vai porque não vai dar certo. Agora, você pode ser um risco, sim, porque às vezes você tem medo. Às vezes a gente tem medo de enfrentar certas situações. Nossa, mas, né? E às vezes sua fé fica meio vacilante porque é algo que parece aos seus olhos que vai dar errado. Então, parece que você está correndo um risco de fazer, porque aquilo tem toda a chance de dar errado. Mas se Deus está falando, é só uma impressão que você tem. Mas aquilo não vai dar errado. Então, não é risco que você está tomando. Você está agindo por fé e sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas o mundo fala, corra risco. Se você não correr risco, você não vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado. E é contrário que a palavra fala. O Pedro. Eu lembrei, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer tanto conselho, e às vezes o irmão, né, vai dar um conselho certo, mas vai ter a mensagem dele por trás. E não vai ser a que Deus quer. Aí eu lembrei dos 10 espias.
quanto os espíritos falaram, eles não falaram mentira, que a terra era cheia de gigantes, que ia ser difícil. Falaram certo. Mas Josué e Caleb não, vamos animosamente. Os 10 viram as mesmas coisas, estavam no mesmo lugar, mas a forma do conselho de cada um foi diferente. Enquanto 6 estavam. Assim, se você for olhar, o conselho dos 10 dos 10 espias, parecia o mais prudente. Não, tem que ter prudência, irmãos, né? Você viu lá que tem gigante? Tem gigante. E a gente aqui não vai conseguir vencer. Gente, às vezes as coisas que a lógica do mundo, ela como fala, é lógico. Ela tem lógica, ela tem sentido. Se não tivesse sentido, a gente não aceitava. Por que a gente aceita? Porque tem sentido. E o que eles falaram tinha sentido. Igual o Pedro falou, não era mentira nenhuma. Tinha sentido. Lá tinha gigante? Tinha. Era difícil para eles poderem guerrear? Era difícil. Só que o que Caleb e Josué falou foi na contramão da lógica, porque eles foram por fé. Deus falou que ia fazer, não foi? Então, quer dizer, agora o que os outros falou tinha toda a lógica, todo o sentido, mas na contramão daquilo que Deus já tinha falado. É verdade, irmã. É ideologia, a própria palavra já diz, é ideia de alguém. E Deus não trabalha com ideias. Deus trabalha com fundamento, né? Com aquilo que é real. E se Deus estivesse dando ideia para nós, como o mundo seria? Né? Não, vamos fazer isso aqui para ver se dá certo. Vamos fazer isso aqui no mundo para ver se dá certo. Não, tudo que Deus fez é com fundamento. E Deus fez para que tudo seja eterno. Então, uma coisa eterna não vive de ideias, vive de fundamento, né? Por isso que Deus não trabalha com ideologia. E a irmã falando, o irmão até comentando aqui sobre, né, o monte. Eu lembro de uma vez que nós fomos no monte, que meu irmão falou assim: Ney, tem uns irmãos aqui querendo ir para o monte, de outro ministério, e querendo ir para o monte, Ney, querendo que nós ir lá, constelar, né, que Deus sempre, né, manifesta lá. O que você acha deles? E eu falei: vamos embora. Amém. Vocês querem ir para o monte, vão lá. E veio que a turma. Aí veio aquela turma de crente. Chegou lá, nós começamos a subir. No caminho, os irmãos foram contando piada. Foi contando piada o tempo todo. E eu sem graça, sem jeito, né? Jesus. Aí eu pensei, não, mas lá no pé do monte, nós fazemos um concerto, né, Jesus? E nós sobe, porque desse jeito aí não vai dar nada. E nós lá vamos. E os irmãos contando piada. O irmão, um dos deles, né? Contando piada, e lá vai. E quando chegou lá no pé do monte, eu falei: seu irmão, já que nós veio contando piada até aqui, eu falei: nós, quem está contando era eles, não tinha nada a ver com isso. Já que nós veio contando piada até aqui, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um concerto aqui no pé do monte, porque para nós subir lá, o monte é lugar santo. Então nós vamos fazer um concerto aqui embaixo, né, por causa dessas piadas que andou contando aí no caminho. Aí tal, nós acabou de fazer o concerto, aí o irmão virou para o Nato e falou assim: ô Renato, depois que nós descer, eu vou te contar uma outra. Eu falei assim: ai, Jesus, nós perdeu hoje à noite. Vim aqui andar à toa, Jesus. Foi tinha ter feito. Nós subiu para lá. Eu nem insisti na oração, só deixei eles orar, porque eu falei assim: já perdi. Deu que glória de Deus, Deus não desceu, foi nada, aconteceu, foi nada. E nós íamos embora para casa, falei com o Nato: nunca mais deixamos esse irmão, não. Manda eles orar com outros para lá, que para nós, com nós não dá para orar, não. Então quer dizer, você viu que ele subiu, foi falando, teve a correção, mas a ideia dele, aquilo não entrou, estava na ideia dele, não, quanto a piada não tem nada a ver, Deus não importa com isso, esses irmãos que é tanto assim, mas esses irmãos é assim, aonde Deus manifesta, porque se Deus estivesse manifestando aonde que estivesse indo, eles não precisavam sair de lá para vir com nós, eles subiam lá mesmo, não é? Então se vieram buscar, porque lá não tinha. Que e já por tinha que lá não tinha? Você vê que o conceito dele era tão forte que você chamou para o conceito, mas ele pensou: bobagem dele. Então, por isso, vamos fazer um conceito aqui, tá, faço, depois te conto outro. Quer dizer, ele não tinha isso na mente dele. Para ele era bobagem o que estava falando ali. Esse é o problema, né? E aí Deus não manifestou a glória dele. Ia falar mais alguma coisa? Não. Ah, tá. Então, os irmãos estão vendo, irmãos? A gente tem buscado o Senhor descobrir essas ideologias,
Porque quando você quer buscar a Deus, você quer aproximar de Deus, irmãos, o Senhor vai revelando tanta coisa pra gente. Ele vai mostrando, ele vai revelando, ele vai mostrando. E a gente vai descobrindo. Nunca coloca na sua mente assim, eu não tenho ideologia nenhuma. Porque provavelmente você tem, porque nós vivemos uma sociedade que nós estamos sendo influenciados o tempo todo, né? Então, provavelmente, algumazinha você tem. Talvez você pode não ter grandes ideologias, mas algumazinha, se você pedir para Deus te mostrar, você vai descobrir. Aliás, eu até mesmo, quem sabe, Deus vai mostrar até para mim também. Vou descobrir mais uma. Então, assim, ou mais outras, né? E a gente precisa buscar, porque a gente vive numa sociedade que a gente é bombardeado o tempo todo com essas coisas. O tempo todo é propaganda, é isso, é na internet, é sentado no ponto de ônibus, alguém falando isso, falando aquilo outro, é você vendo uma história, às vezes eles contam até história real que aconteceu. Nossa, o fulano, ele tomou essa decisão e aconteceu isso. Aí aquilo te impressiona tanto, você fala, então não posso tomar essa decisão não, porque não sei o quê, o fulano falou que o fulano foi tomar essa decisão e que aconteceu isso com ele, e tudo. Só que aquela história é uma história isolada, é uma situação isolada. Ela não tem nada a ver com aquilo que você vai decidir na sua vida, é de outra pessoa, é uma outra situação. Às vezes a pessoa tomou até decisão errada, não tem nada a ver, mas impressiona tanta gente que a partir daquele momento, você viu uma coisa acontecendo, alguém contou, você cria um pensamento, uma opinião. A partir de agora eu vou agir assim, porque a vizinha lá perto de casa, ela fez isso, aconteceu isso. Mas aí criou em você uma ideologia e estava errado. Não, isso é tão sério, né? Porque igual hoje a gente estava, né? É questão da minha mãe. Só que eu estava chorando, mas eu também não estava lerda, né? Eu estava ouvindo o que eu estava falando. Sim, sim. Aí a menina foi lá em casa hoje, ela falou assim, não, porque... E ouvindo, né? Falou assim, não, porque, né? A sua mãe, né? Não pode ver você assim. E eu tô ouvindo, né? Nossa. Não, sua mãe tivesse... Sua mãe não queria ver você assim, não. Eu peguei assim, você vai me desculpar? Ela vai ficar triste. Aí eu falei assim, você vai me desculpar? Mas Eclesiastes fala que quando a pessoa morre, ele não lembra de nada aqui. Assim, a gente lembra dela, mas ela nem lembra que teve filho, ela não lembra nada aqui. Ela falou assim, hã? Assim, eu quero dizer, é uma pessoa, tipo assim, evangélica, mas tem essa ideologia de outras coisas, né? Que quando a pessoa parte, a pessoa está vendo tudo aqui, que você está chorando, que você não pode chorar. Eu falei assim, não. Então, ela não sabia que tinha na Bíblia que a pessoa, quando morre em Cristo, a mente dela é apagada, não se lembra de nada. E uma ideologia que eles têm muito, que eu já vi crente pentecostal falar, você tem que viver o seu luto. É uma ideologia, você sabia? É uma ideologia, você tem que viver o luto. O que eles querem dizer quando você tem que viver seu luto? É que você não pode alegrar, você tem que ficar retirado num lugar, curtindo a sua tristeza, lamentando, chorando, pensando. E não é isso. O Senhor, claro, a pessoa fica triste mesmo, ela vai lamentar. Tem um processo natural. Mas eles até dizem, tem um processo, eu não sei quantos meses, não sei o quê. Irmãos, não é assim que funciona. Vai na contramão da palavra. Vamos para você ver. Em 2 Samuel 12, vamos ver o que a Bíblia vai nos direcionar sobre isso. Esse aqui, só para resumir, é quando Davi pecou, né? E adulterou e a mulher engravidou. Então, vamos lá. 2 Samuel 12. Isso. Vai no 15. Então, Natan, até o 23. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias dela, Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva,
lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram aos seus servos: que é isso que fizeste pela criança? Vivas, jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecer de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, porque jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu ia a ela, porém ela não voltará para mim. Tá vendo? Enquanto a criança estava doente, Deus já tinha falado que ia levar, mas ele chorou, ele jejuou, ele buscou mesmo. E aí, quando a criança morreu, esse cara com medo. Não, e agora, então, qual que vai ser a reação dele? Se quando a criança estava doente, ele estava desse jeito, né? Com pano de saco, jejuando, chorando. Agora, se falar que a criança morreu, ele vai desandar. Aí, esse cochichando lá, a criança morreu? Ele perguntou. Morreu. Aí, o que aconteceu? Aí ele foi, levantou, lavou o rosto. Vamos dizer assim, tomou um banho, penteou o cabelo, ficou cheiroso, comeu, né? Comeu bastante e foi para o templo adorar ao Senhor. E todo mundo olhando para ele assim, assustado. Por que ele está fazendo isso? Enquanto a criança era viva, você estava jejuando, estava chorando, você estava assim. A criança morreu, você está comendo, está indo para o templo. Eles não entenderam a lógica disso. E aí Davi falou assim, enquanto ela estava vindo, ainda tinha uma esperança. Por isso eu jejuei, por isso eu clamei, por isso eu orei. Mas agora não. Agora nada que eu faça vai fazer ela voltar. Eu vou vou até ela, ou seja, eu vou morrer também, mas ela não vai voltar para mim. Agora pensa se isso tem lógica. Você vê que para eles ficaram assustados, porque não tinha lógica nenhuma para eles. Para eles aí que a lógica era o sentido era esse, aí que ele ficasse pior ainda, né? Que ele não comesse, que ele não fosse para o templo, entendeu? As pessoas ficam até escandalizadas. Os irmãos estão aqui hoje, né? Os irmãos que estão online não sabem, mas nós estamos com os irmãos aqui que perdeu a mãe deles. Foi enterrada hoje. Os irmãos estão aqui. Os irmãos estão muito tristes? Estão, é normal. Mas os irmãos estão aqui adorando o nome do Senhor. Agora, se você falar com certos crentes pentecostal, ele vai falar assim, que isso? Tem que respeitar o luto. Né? Não pode fazer isso não, irmãos. O Espírito Santo, ele é o quê? Nosso? Nós estamos até falando sobre isso. O que ele é nosso? Consolador. Então, Deus está mandando a gente se entregar à angústia? A gente vai ter aflição? Vai. É normal ter tristeza? É. Mas Deus mandou alguém se entregar à tristeza e ao luto? Deus não mandou isso. Pelo contrário, ele já deu um consolador. O que é consolador? Aquele que nos consola na angústia. Embora nós teremos angústia, mas nós temos um consolador. Igual estava surgindo um assunto sobre conselho, né? Eu estava até com meu pai aqui, e que também tem que sempre pedir Deus direção, para não, exemplo, acontecer igual o caso de os amigos de Jó, né? Que estavam dando conselhos que realmente eram certos, mas não servia para o caso do Jó, especificamente. É outra questão. Por isso eu estou falando que tem que ser pelo Espírito, porque é isso. Pode falar realmente o que é certo, mas que não se aplica à situação da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque no caso de Davi também, eles queriam que Davi cumprisse um protocolo. Sim. Tem que ser assim, assim, assado. Porque a sociedade impõe Só que você vê que tradições Deus é e diferente. regras. Deus não impõe protocolo, Deus é vida, então... né? E você vê que é uma cultura da sociedade, você sabe por quê? Tem outras nações, tem outras culturas. Sabe como que eles fazem velório? Pulando e saltando. Eles fazem festa quando uma pessoa morre. Os africanos, tem uma parte lá,
que é por causa da religião deles, da crença, porque eles acreditam que está acontecendo algo com o morto naquele momento, eu não sei muito bem. Mas eles fazem uma festa, eles cantam, eles pulam, porque para eles aquilo é um evento extraordinário. Eu não sei, eu ainda vou até pesquisar sobre isso. Eu acho que eles pensam que a pessoa está entrando em alguma coisa, ou está virando alguma coisa muito importante. Então, na crença deles, eles fazem festa. Agora pensa, qual que é a nossa crença? O que nós aprendemos com o Evangelho? Não é? Que a Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo falou assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes contra os mortos, porque eles estão dormindo, eles partiram para o Senhor. Não é essa a nossa crença? E por que muitas vezes a nossa crença ela é tão, às vezes, tão imperfeita? Eles fazem festa porque eles acreditam que o morto dele lá está em alguma coisa de privilégio. E nós? Qual a nossa crença? Nós sabemos que ele está com Jesus, né, que ele está dormindo, então não era para a gente ter uma atitude diferente? Por que a gente vai igual ao mundo, fazer igual ao mundo, se nós temos uma crença diferente? É muito interessante que estava até conversando com o Denilson antes da gente vir para a igreja, justamente isso. E muitas das vezes, para a gente pensar demais no que os outros vão achar da gente, a gente já está com a dor, a gente aumenta mais. Exatamente, né? É e verdade. aí a gente não consegue superar. Nossa, se eu pensar assim, a pessoa fala, não gostava. Ele não gostava da pessoa, né? Porque olha para você, olha o Davi. Então, Davi não gostava dessa criança, não estava nem aí para ela, porque ele levantou, foi comer, lavou o rosto, foi para o templo. Aí não gosta. Não, ele gostava, tanto é que ele implorou a Deus para aquela criança viver, ele chorou, ele jejuou. Mas depois que ela partiu, ele sabia que não tinha outro jeito. Então, ele não podia se entregar, né? Ele não podia virar uma pessoa depressiva, passar anos e mais anos naquilo. Não, a palavra de Deus não ensina isso para a gente, de jeito nenhum. O pastor? Amém. Irmãos, as horas estão bastante adiantadas. Aleluia, Jesus. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Aleluia. Então, vamos ficar de pé e vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus.